Bom dia, chat. Hoje em dia é extremamente normal assistir animes pelos streamings. A gente entra na nossa conta, escolhe o que quer ver e pronto. Isso se tornou comum para qualquer coisa audiovisual. Mas antigamente não era assim, tanto nos canais de TV aberta quanto nos canais de TV a cabo. Era feito toda uma programação do que iria transmitir em cada dia da semana. E a gente memorizava o horário ou deixava um lembrete, porque se perdesse, não recuperava mais e ainda demorava para passar de novo. E hoje eu quero falar de um antigo canal de TV que era totalmente dedicado a animes, que se concentrava em passar 24 horas por dia, o Animax. Mas antes de continuar, já sabem, né? Apertem no like, se inscrevam, ativem o sininho para não perderem nada. E o meu LivePix está disponível no QR Code e na descrição, que além de ajudar o canal, a sua mensagem pode aparecer no vídeo. Vou ser bem sincero, eu nunca tive algum contato com esse canal. Na verdade, nem conheci na época. Eu era mais de assistir Dragon Ball, Bakugan e Pokémon na Cartoon, Beyblade no Disney XD, Digimon em uns DVDs, algumas coisas e games na Play TV, o Combo Fala Mais Joga e o Mock, e alguns animes que tinham disponíveis no YouTube por volta de 2017. Só fui conhecer 10 anos depois que foi encerrado, e quando fiquei sabendo da sua história, achei interessante. O Animax é um canal de TV do Japão que surgiu em 1998, dedicado a animes, criado pela Sony. E ela decidiu expandir para outros países e continentes, até que chegou aqui na América Latina no início dos anos 2000. No Brasil, inicialmente, começou como um bloco semanal de desenhos no geral de alguns canais, até que em 2005 se tornou um canal próprio, substituindo a Locomotion. Também era um canal de animações que depois virou um canal de animes e que foi comprado pela Sony. Isso facilitou a substituição de um para o outro. A proposta do Animax foi o que disse antes: passar animes 24 horas por dia, 7 dias por semana, se focando no público adolescente e adulto. A sua programação, além dos animes como esperado, tinha blocos que variavam um pouco. O Animedia, que contava algumas novidades do canal, curiosidades, videoclipes e outras coisas. O Lollipop, focado somente no público adulto, e as terças imperdíveis. E algo que o Animax fez com muita frequência foi trazer dublagens. Não era nenhuma novidade dublar animes naquela época, muitos já tinham sido feitas antes, mas a quantidade aumentou consideravelmente com eles. E o legal é que eles fizeram uma parceria com a antiga Alamo e assim encomendaram várias dublagens. Nesses primeiros anos do canal foi assim, e alguns animes que passaram naquela época tinha Gantz, o antigo Hunter vs Hunter, o primeiro Full Metal Alchemist, Hellsing, Full Metal Panic Fumofo, Treat Blood, 0091, muitos animes que se diferenciavam bastante dos que passavam em outros canais de TV, sendo mais voltado ao underground. Isso também chamava atenção. Tudo estava às mil maravilhas, certo? Não. Por mais que as coisas pareciam boas à primeira vista, o canal tinha alguns problemas. A programação era bagunçada, mesmo tendo um planejamento de ficar variando com animes mais curtos de 12 episódios e maiores de 24 episódios. Segundo relatos, era muita reprise que acontecia, e às vezes pulava alguns episódios. Você assistiu o primeiro, o segundo, o terceiro, e do nada estava no último, sem ter ideia do que aconteceu. Sim, algumas críticas da falta de animes mais conhecidos, e também o canal não estava disponível em todas as assinaturas de TV. Era muito limitada a sua distribuição.
Nos seus primeiros 3 anos de existência, o Animax enfrentou uma queda de audiência. Boa parte desses problemas seriam resolvidos com o passar do tempo. Porém, a Sony decidiu fazer umas mudanças para tentar atrair mais o público, colocando filmes, séries e reality shows na sua programação, mas sem descartar os animes, por enquanto. E assim, de 2008 até meados de 2009, ficou conhecida como a segunda fase do Animax, onde estava começando a mudar o conteúdo. E os animes que se destacaram nessa fase foram Bleach, Hellgirl, Fate Stay Night, Mushishi, Death Note, Blood Mais, Evangelion com uma versão atualizada e outros. Porém, as coisas não melhoraram. Lembram dos filmes, séries e reality shows que colocaram na programação? Então, aos poucos eles foram tomando conta. No final de 2009 em diante, o canal mudou toda a sua estrutura por completo para ter aquela identidade mais voltada ao público jovem, adolescente, sabe? Enquanto aquela identidade, aquela ideia de ser um canal focado em animes estava desaparecendo. Os animes foram realocados para passar no horário da madrugada e aos poucos estavam sendo removidos de forma definitiva da programação. Até que em 2011 o Animax foi encerrado e no lugar sendo substituído pelo Sony Spin, e que depois também seria encerrado em 2014. Apesar da grande quantidade de problemas, o Animax teve a sua importância em formar uma nova geração de fãs e apresentando novos animes. Só que foi sendo sabotado ao longo do tempo. A Sony tinha um planejamento e acabou se perdendo depois. Sim, inicialmente o canal tinha os seus problemas, como a programação, a disponibilidade e a falta de animes mais populares. Fatores esses que foram solucionados, mas no lugar veio decisões piores que afastaram o público-alvo, não atraiu novos telespectadores para conhecerem e destruiu todas as oportunidades que o canal poderia ter tido. Eu não sei por que acharam que a solução era tirar os animes da programação. Isso não faz sentido. O nome do canal era Animax, foi apresentado como um canal de animes e não tinha anime. Mas assim, acredito que nem tudo foi culpa da Sony. Vamos entrar em um consenso que fãs de anime antigamente eram muito diferentes do que são hoje em dia. Era um nicho, uma comunidade pequena que estava crescendo, mas que podiam ser rígidos em alguns momentos. Então, talvez eles não deram muita chance pro canal na época. Aí uma coisa levou a outra e deu no que deu. Quero aproveitar para comentar umas curiosidades. O Animax reaproveitou alguns animes da antiga Locomotion, como Serial Experiments Lain. Sobre as dublagens, é claro que tinham as boas e as ruins, mas o ponto é que provavelmente algumas viraram lost medias, não estando disponíveis em nenhum streaming e sem o anime inteiro. E olha que foi muita coisa que passou. Os únicos lugares que é possível encontrar são nos sites. E desses animes que receberam dublagem, tinha a primeira temporada de Hellgirl, um anime de terror. Só que existem lendas que a segunda temporada também foi dublada, mas nunca foi transmitida. Acredito que foi questão de time, porque esse anime lançou bem no momento que o canal estava mudando de conteúdo e acabou sendo descartada. O último anime transmitido foi no Daime Cantabile, um anime musical. Full Metal Alchemist Brotherhood era para ter passado no canal. Os seus comerciais já estavam preparando a sua chegada. Mas é aquela história, foi no momento que estavam mudando tudo e nunca aconteceu. Mas não cancelaram, só realocaram para transmitir no Sony Spin.
E mesmo não estando presente no Brasil, o canal ainda existe lá fora, no próprio Japão e alguns países da Ásia. O Animax deixou a sua marca e é bem lembrado por muitos. Se tivesse tido uma organização melhor desde o início, talvez pudesse ter durado um pouco mais de tempo, até mesmo conseguindo se estabilizar. Acho que o único que chega a ser parecido atualmente é o Adult Swim. Mas olhando agora toda essa história, um canal focado em animes faria uma diferença. Independente de ter vários streamings com um bando de animes nos seus catálogos, seria uma variação boa e bem-vinda. Eu sei que não ia funcionar, porque muito canal de TV está sendo encerrado, mas admito que o Animax faz falta, mesmo que eu não tenha participado dessa época. Então é isso, obrigado por terem assistido. Esse vídeo deve ter ficado maior do que achava. Pensei que seria algo rápido, mas tinha muita coisa para falar. Comentem aí se vocês já chegaram a assistir o Animax, como foi a experiência de vocês e se possuem alguma lembrança marcante. É isso, boa noite, chat.